essa é uma oportunidade que muitas pessoas não estão vendo, né? Deixam passar, porque concordam comigo que todos nós temos uma vida antes dos Estados Unidos? Claro que, por exemplo, tem gente aqui que está a vida inteira aqui, né? E aí saiu do Brasil muito novo, mas todos nós temos família, temos amigos, temos conhecidos, temos os amigos dos amigos que ficaram no Brasil. Então, trabalhar com a Pan American, né, com a dolarização, é a gente ampliar o nosso leque de opções, é a gente ampliar o nosso leque de oportunidades. Por quê? Porque quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de um oceano azul. As pessoas que estão no Brasil, não sei se vocês têm essa noção, mas a maioria das pessoas que estão no Brasil, elas não têm, gente, acesso a um seguro de vida que seja razoavelmente em conta ou barato. É muito caro falar de seguro de vida no Brasil. Então, aqui, a gente tem a oportunidade de oferecer um seguro de vida relativo, associado, né, a uma seguradora que é extremamente confiável e, além disso, uma dolarização. Então, para quem está no Brasil e tem condições, que é disso que a gente vai falar hoje, essa é uma grande oportunidade que se abre à nossa frente, tá? O que eu quero saber de vocês? Quem está aqui? Vocês já... Nancy está aqui, já fez comigo um field training. Alguém aqui já teve alguma experiência com dolarização? Só para eu saber. Ju já fez comigo um field training. Alguém fez? Pode abrir o microfone. Vamos começar falando disso para a gente meio que calibrar. Não, Aninha? Não. Não, também não. Eu também não. Ingrid, não. Virgínia, não. Também não. Não. Mas estou doida para fazer um field training com você. Sim. Coisa linda. E eu doida para fazer com você. Dani, fofa. Legal, gente. É um assunto muito novo, tá? E eu tô aqui, primeiro, eu vou falar uma coisa que eu acho que todos vocês já sabem, mas que eu acho que o óbvio precisa ser dito, né? A gente precisa demitir o óbvio da nossa vida. Eu estou aqui como parte dessa equipe. Eu sou membro da mesma equipe que vocês. Eu quero que vocês contem comigo e o que eu não puder ajudar, do que eu tiver de conhecimento, eu vou mostrar para vocês o caminho, se eu souber. É assim que eu acho que a gente precisa se comportar dentro da Boss, né? Essa é uma equipe que se torna cada vez mais forte por conta da nossa decisão individual. Da decisão de cada um de nós. Um pouco Vem cá, mamãe. Quando ela sair, ela arruma pra você. Vem cá. E a gente se fortalecer. Cuidado aqui com o telefone. Então, em matéria de dolarização, eu sei tudo? Cuidado. Não, mas eu estou há 1 ano fazendo dolarização. Eu estou há 1 ano conhecendo mais da Pan American, mais da estrutura por dentro da Pan American, né, que não é tão clara como é a National Life, vamos combinar, que é a seguradora com qual a gente mais trabalha, né? Mas é um caminho que pode ser de muito êxito, tá? Então, contem comigo. Se vocês disserem, Dri, eu queria fazer com uma pessoa diferente, eu vou indicar com quem vocês podem fazer field training, a quem vocês podem recorrer. Se tem uma dúvida que eu não sei sanar, em matéria de dolarização, eu vou ter uma noção de quem pode ajudar vocês, tá? O que eu quero é que a gente comece essa conversa com vocês entendendo que dolarização é uma porta que quase ninguém está vendo e que é uma grande oportunidade para a gente, porque abre o nosso leque Vê a de TV para ela, por opções, favor. né? Abre o nosso leque de ação, tá? Com uma grana que é bacana, que é muito boa. Por quê? Porque os contratos, eles são mais altos. Diferente de um termo de 30, 40 dólares, que você vai, né, ficar ali no pequenininho, você vai fechar contratos mais robustos. Então, entra mais dinheiro de uma vez para o seu bolso. Legal? Bom, vamos lá. Deixa eu começar aqui. Eu quero só que vocês me avisem se vocês estiverem conseguindo ver aqui minha tela. Estão conseguindo ver minha tela? Sim? Sim. Legal. Bom, vamos lá. Essa aqui é a apresentação que eu faço em todo field training que eu me proponho, tá? Toda apresentação que eu faço
é esse material aqui que eu uso. E por isso que foi o que eu escolhi trazer aqui para vocês, tá? Bom, primeira coisa, gente. Vamos apresentar para vocês a Pan American, tá? É muito bom saber que a gente tem empresas que a gente representa de tanta qualidade. E a Pan American, ela é uma seguradora que existe há mais vai fazer 116 anos agora, e ela é especializada em clientes internacionais, tá? Então, ela tem sede física em 22 países, olha só, e ela pode fazer negócios com mais de 50 países. Uau! Quanto que isso não abre pra gente, né? Então, ela está fisicamente em 22 países e ela pode fazer negócios com mais de 50 países. Ela hoje tem mais de 7,1 milhões de vidas cobertas, tá? Isso em toda a história da Pan American. E ela tem, só de assets, quase 7 bilhões de dólares. Isso é muito lindo, né, gente? Porque é uma empresa muito sólida. Eu já trabalhei, já atendi clientes muito chatos, muito criteriosos, advogados. Eles vão lá, pesquisam tudo de Pan American e voltam para mim maravilhados. Então, é uma empresa que fala por si só, tá? Inclusive, quero dar esse toque para vocês. Pessoas que estão no Brasil, normalmente, elas não têm o nível de tranquilidade que a gente tem aqui nos Estados Unidos para falar de seguro, tá? Então, você pede para a pessoa procurar pesquisar sobre a Pan American. Ela vai trazer para você maravilhas, tá? Emily, quer falar? Essa aqui a Natália tá falando aqui no grupo, pedindo pra tu gravar. Adriana, não sei se você já tá gravando. Tá gravando. Ah, tá bom. Tá? Só queria ter certeza. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Ela tá? Só voltando aqui um instantinho, passou sem querer. Do mesmo jeito que a gente tem a National Life, como tendo classificações muito, muito boas junto a agências independentes, a Pan American também tem isso, tá? Então, a Pan American, ela recebeu o rating A, que é excelente, da AM Best, e também a da Fitch Ratings. Ou seja, do mesmo jeito que a gente tem as melhores classificações na National Life, que a gente está acostumado a falar, a gente tem da Pan American. E isso é maravilhoso para a gente que está aqui como agente financeiro, tá? Então, vamos lá. Existem três maiores campos de soluções que a gente oferece. Primeiro, vamos lembrar que a gente está tratando das pessoas que estão no Brasil. Primeiro, é a dolarização do capital, tá? Então, a pessoa tira o dinheiro do Brasil, que é um país que tem um risco maior que os Estados Unidos, e a gente coloca esse dinheiro aqui. Quando a gente coloca esse dinheiro aqui, a gente está propondo proteção patrimonial. O dinheiro, ele fica blindado, ele está dentro de uma seguradora. Não é isso que a gente já trata com a questão da National Life? O dinheiro que está dentro de uma seguradora, ela está dentro de um cofre, ele fica ali guardadinho. A mesma coisa a gente fala quando a gente está oferecendo para os nossos clientes do Brasil. O seu dinheiro vai sair do Brasil, vai estar numa instituição financeira nos Estados Unidos completamente blindado. Isso quer dizer que a mesma coisa que a gente fala sobre a National Life, gente, esse dinheiro, se você tiver com qualquer problema na justiça, se você tiver com problemas com seus credores, né, dívidas diversas, esse dinheiro, ele fica completamente isento de qualquer risco desse dinheiro ser gasto com qualquer dessas coisas, tá? Então, essa é a primeira solução que a gente oferece. A pessoa traz o dinheiro do Brasil, coloca aqui numa moeda forte, tá? Segundo, é uma solução de sucessão empresarial. Como assim, Dri? Vamos supor que a gente tem 2 sócios, né? E aí, um desses sócios, ele vem a falecer. Ele morre. E aí, você tem uma empresa sólida com 2 sócios. Meu Deus, agora esse sócio aqui morreu. Quem vai entrar na gestão é um membro da família que não entende nada desse negócio. Então, a gente pode propor isso para quem está no Brasil. Cada um dos sócios faz
um seguro de vida em dólar e no caso de uma dessas pessoas morrer, esse dinheiro vai para os beneficiários, ou seja, para a família da pessoa que morreu. E aí, a pessoa que ficou, ela não perde o direito de estar à frente, né, daquela empresa. Então, é como se a gente comprasse a parte da sociedade daquele que morreu, ok? Então, é uma forma de sucessão empresarial e familiar, tá? Dúvidas até aqui, gente? Não, né? Tá. Tem dúvida. Legal. E você chegou, coisa linda. E é uma forma da gente ter um plano de carreira em renda futura, né? Você pode ser o dono da empresa, eu vou contratar um seguro de vida que vai servir como uma forma até de diminuir o turnover, né? Eu ofereço esse seguro de vida aqui para esse funcionário, eu tenho a fidelidade desse cara. Então, serve como um plano de carreira, se ele sair daqui, ele continua pagando por conta própria, ou renda futura, como é o nosso IUL, né? É a nossa previdência privada. Do que eu vejo da Panamérica, gente, das ilustrações que a gente faz, cara, o nível de rentabilidade, né, da Panamérica é muito bom. É muito bom. Eu ouso dizer que eu não vejo outras ilustrações tão atraentes nesse tópico, no tópico da dolarização, tá? Da rentabilidade, né? Como essa coisa da renda futura, tá? E aí, aqui eu tenho um exemplo. Vamos mostrar aqui um exemplo para vocês, tá? Das vantagens e benefícios. São 5, na minha opinião, os maiores benefícios. Primeiro, como a gente bota no mínimo $10 mil por ano, e aí eu quero que vocês anotem isso, diferente da National, onde a gente faz aportes mensais menores, na Panamérica, os aportes são anuais, tá? E no mínimo de $10 mil. Dri, mas por que $10 mil? Porque de tudo que a gente já viu aqui, de todas as ilustrações, quando a gente bota menos de $10 mil, os custos administrativos ficam muito altos. Então, não vale a pena. Para quem está no Brasil, só um seguro de vida, né? No Brasil, a gente não tem essa cultura do seguro de vida. Só um seguro de vida por $7 mil, $6 mil é caro. Então, não é uma coisa que gere tanto interesse. Quando eu boto $10 mil e a pessoa vê que ela tem 500 mil de cobertura, porque é o mínimo que a Panamérica oferece, $500 mil e mais uma rentabilidade, uau! Aí, com 10 anos, é como se eu tivesse contratado um seguro de vida de graça, assim como a gente tem na National, tá? Então, 2 coisas importantes de vocês saberem. Primeira coisa, aportes anuais, tá? De $10 mil, no mínimo. Então, essa é uma triagem que a gente faz. É uma peneira que a gente tem, que já separa o joio do trigo. Ah, mas essa pessoa poderia colocar, sei lá, $2 mil por mês. $2 mil por mês são 24 mil no ano. Não dá os $10 mil. Então, não adianta a gente trazer para uma reunião de dolarização, gente. Infelizmente, tá? Tem muita gente que eu gostaria de apresentar para a Panamérica, mas realmente não tem fôlego financeiro, tá? Então, são $10 mil por ano, aportes anuais. Segunda coisa, o mínimo do seguro na Panamérica são $500 mil. É o mínimo que você tem nas apólices, tá? Então, vamos lá, Adriana, bem professoral aqui, porque eu gosto do ABC, do passo 1, passo 2, passo 3, tá? Então, o capital dolarizado, ele gera liquidez rápida. Por quê? Porque como o aporte é maior, rapidamente você começa a ter ali uma parte desse dinheiro que está liberada. Assim como a gente tem na National uma parte ali que fica liberada e a gente pode fazer uso como Infinite Banking, a gente também pode fazer isso na Panamérica. É o mais adequado, o que a gente sugere? Não, mas é possível, tá? Segunda coisa, o retorno financeiro em torno de 7% ao ano, tá? Então, essa é uma média que a gente tem dos últimos 30 anos, dá entre 7% e 7,5%. Para quem está no Brasil, gente, aportar em dólar
a gente precisa pensar que não são só 7%. Se você olhar para os últimos anos, né, os últimos 30 anos, o dólar, ele rendeu 11% ao ano. O que isso quer dizer, gente? Você imagina que hoje, né, hoje eu comprei dólar. 5,55 hoje. Se ano que vem eu vou comprar dólar e ao invés de 5,55 tá 5,80, esses 25 centavos em cada dólar eu ganhei, certo? Porque ao invés de 10 mil eu passo a ter 20 mil. E quando eu faço aportes regulares, além dos 7% que eu tenho ao ano de retorno financeiro, eu tenho a valorização natural do dólar frente ao real. Por quê? A tendência é essa, né, gente? O dólar é uma moeda muito mais forte do que o real, tá? Terceira coisa, aquilo que a gente fala no próprio IUL. Protege o seu capital contra ação na justiça. Protege o seu capital contra qualquer bloqueio judicial, qualquer BO que você tenha, qualquer tipo de dívida. O seu dinheiro dentro da Pan American está completamente blindado, tá? É uma diversificação do portfólio, né, de investimentos. Por que aqui a gente fala de investimentos? Aqui nos Estados Unidos a gente não pode falar de seguro de vida, né, como investimento. Mas a Pan American, ela é especialista em negócios internacionais. Então, esse é um termo que eu, inclusive, já perguntei, e ele é amplamente utilizado dentro da Pan American. É uma diversificação no portfólio de investimentos. Então, assim, eu não uso essa palavra investimentos para os meus clientes aqui nos Estados Unidos, mas é uma palavra que eu tenho usado, tá? Para quem está no Brasil, porque eles entendem que investimento não tem a ver com risco. Investimento tem a ver onde eu faço o aporte do meu dinheiro para que ele cresça, né? Então, é uma estratégia de médio e longo prazo. Isso é fundamental da gente deixar claro. Não é uma estratégia de curtíssimo prazo. Se você quer retorno financeiro, você, sempre que fizer um aporte financeiro dentro de uma seguradora, está pensando em médio e longo prazo, tá? E é, sem dúvida, uma forma da gente criar renda futura, tá? Assim como na National, a gente pode lá já definir a nossa retirada por ano, ou a gente pode simplesmente deixar esse campo em aberto. Eu vou fazer eu vou falar de uma cliente que eu fechei, né, essa semana agora, estou finalizando o processo. 44 anos, $10 mil por ano, ela vai fazer dos 44 aos 70 de aportes de $10 mil. Com 70 anos, ela ainda não decidiu o que ela quer fazer. Então, todo o dinheiro que ela tiver colocado, ela vai ter lá 500 mil de seguro, e aí ela vai deixar para decidir no futuro o que ela quer fazer. Se ela quer tirar 30 mil por ano, 40 mil por ano, 50 mil por ano, ela não sabe se ela vai estar morando no Brasil ou nos Estados Unidos, porque ela está querendo comprar uma casa aqui. Então, eu não preciso decidir hoje o que essa pessoa vai fazer no futuro. Então, essa é uma opção que pode ficar em aberto, tá? Mas é uma forma da gente criar um plano de renda futura, assim como a gente tem na National, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Dúvidas, pessoal? Quero saber. Não. Por favor, me ajudem. Quem tem dúvidas? O que vocês estão achando? Vamos fazer aqui um pit stop. Eu tô achando ótimo. Uma perguntinha. Fala. Lá na National a gente tem aquela coisa do espelhamento com a bolsa. Isso. É da mesma forma com a Pan America ou é só essa porcentagem de rendimento? Essa é a média de 7%, tá, Dani? Eu vou mostrar agora como é que é o rendimento. A gente vai ter na Pan American exatamente o IUL que a gente tem na National. É espelhamento com a Bolsa de Valores, o S&P 500. Tá? Ótimo. E tem também aquele mesmo período, os primeiros 2 anos, não tem muita disponibilidade, aí começa a aumentar também a porcentagem conforme os anos vão passando, até 10. Isso. Tá. Do 5º para o 6º ano, no 6º ano, o dinheiro empatou. O que ele colocou já está disponível para ele, tá? Então, fica disponível um pouquinho antes dos 10 anos, porque como os aportes são maiores, também você tem essa diferença. Mas o ideal é esperar pelo menos 10 anos, né? Não só pelo seguro de vida, mas pela acumulação, tá? Perfeito, obrigada.
Emily. Adri, eu queria saber se o seguro de vida é igual da National. Tipo, até 120 anos e também os benefícios em vida, quais são? Tá. Vamos lá. Excelente pergunta. Gente, diferente da National, a Pan American, ela tem um seguro com benefício em vida, mas o benefício em vida é uma rider à parte. É uma cláusula que a gente tem que contratar. Então, a gente só faz a cláusula do benefício em vida caso o nosso cliente peça, tá? Senão, fica mais caro e, obviamente, menos atrativo para o nosso cliente que quer dolarizar o capital dele. Então, temos benefício em vida na Pan American? Sim. Eles têm as mesmas riders da National Life, mas não é o que a gente usualmente faz. A gente deixa só o terminal illness, tá? Que são até 12 meses. Ele pode pegar esse dinheiro, porque essa é gratuita, não onera em nada. Então, todos os meus processos eu coloco o terminal illness, que é uma rider que tá dentro, tá? Tá incluída, como na National. E todas as outras eu deixo de fora. Eu tive um cliente até hoje que quis com o benefício em vida, tá? Porque o pai dele... assim, tem história lá de eles não sabem como é que o pai morreu, então ele quer o benefício em vida, tá? Mas, enfim, fora isso, é um seguro de morte ou terminal. Adri, qual é a aceleração para doença terminal? Qual é a aceleração? Sim. Você diz o resgate? 90%? Até 90%, sim. Okay. Sim. Lá. Obrigado. Adri, para fazer um business na Pan America, tem que... na verdade, para fazer contrato com a Pan America, já tem que ter um business para fazer o contrato, igual na Améritas, por exemplo, ou a gente pode pedir contrato lá, mesmo que não tenha cliente ainda? Meu amor, a gente não faz contrato com a Pan America. Ah, que ótimo. A gente não é appointed com a Pan America, tá? Tá, não precisa fazer, não precisa ser appointed. Então ótimo. Como é que a gente faz? Como é via trust, tá? O Gustavo, ele é o representante da trust e nós somos os agentes participantes, tá? Então, a gente não precisa ser appointed. Qualquer business que vocês tenham para submeter, vocês vão falar com o Gustavo, tá? E aí o Gustavo vai assinar como o trust, tá? E a gente como o agente participante. É assim que a gente tá nesse bem bolado. Então, é mais simples nesse caso. A gente não precisa o contrato, preencher contrato, etc, etc. Só se você quiser submeter os business aqui dentro dos Estados Unidos, tá? Porque são duas empresas, a Pan American Nacional e a Pan American Internacional. Eu nunca vi ninguém trabalhar com a Pan American Nacional, sendo que a gente tem as outras seguradoras, tá? Então, eu deduzo que não deve ser muito competitivo. A gente tem outras opções. Não é competitivo. Melhores. Eu já olhei e já... Ela não tem os mesmos... Não faz sentido não fazer com a National, por exemplo, e fazer com ela. É só internacional que vale a pena mesmo. Pois é. Então, a internacional a gente não precisa ser appointed, tá? O que vai acontecer? Vocês vão passar pelo processo que eu passei. Eu fiz alguns field trainings com o Cláudio, então vocês precisam passar por um field training com alguém que já submeteu business. Para quê? O que eles querem, né, é pessoas que consigam ensinar outras pessoas para que o trabalho seja menor, tá? Eu vou falar disso daqui a pouco. Eu vou só dar os próximos passos aqui e aí a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que a Emily fez alguma pergunta aqui. Deixa só eu ver aqui no chat. Como a gente consegue ter acesso, então, para fazer simulação da aplicação? Vamos lá. Vocês não vão ter acesso ao sistema antes de vocês passarem pelo field training, tá? Essa é uma parte, assim, que é um pouco diferente da National. A gente não tem um sistema rápido, prático, né? Como a gente tem na National, como a gente está acostumado a ter. Tá? Então, é uma diferença. A gente tem um sistema que não roda, inclusive, em Apple, só em Windows,
Então, eu tive que comprar um computador para rodar as ilustrações da Pan American. Então, a gente roda as ilustrações, vocês vão participar de um field training. No momento que vocês submeterem o primeiro business, fecharem o primeiro contrato, ok, eles vão te dar o sistema, tá? E aí, a Pan American entra em contato com vocês, te dão o login, o acesso lá que é individual, e vocês vão poder fazer os business por conta própria, tá? Já tem alguns field trainings para fazer com você, Dri. Ótimo. Estou te esperando, Lalazinha amada. Prefiro fazer com você. Já fiz com o Cláudio no passado, mas seu atendimento é mais atrativo. É porque ela me ama, gente. Bom, eu tenho gostado muito, tá, gente, de fazer Pan American, porque, assim, eu confesso que no início a gente compara um pouco com a National, e a gente pensa, putz, mas não é o mesmo sistema. Putz, é tudo manual. É mesmo, dá trabalho. Né? Hoje de tarde eu estava fazendo uma cliente que eu devia ter terminado semana passada. Mas, gente, é só porque a gente tem a National para comparar. Entendeu? Todo amigo meu que eu converso, que trabalha com seguradora no Brasil, fala exatamente desse processo que a gente passa com a Pan American, que é com papel, que é assinar manual, que não é ter tanto sistema assim, que não é tudo eletrônico, que manda por e-mail. Então tá tudo certo. E quando a gente domina o processo, fica muito mais tranquilo, tá? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês o que eu ia mostrar. Vocês estão vendo aqui de novo? Então? Sim, tá aparecendo aqui. Legal. Só que meu computador tá meio lentinho aqui. Bom, vamos lá, gente. Então, o que eu ia mostrar para vocês. Qual instrumento financeiro a gente utiliza para dolarização? O plano indexado, que a gente já conhece de outras fontes, tá? Então, você tem dolarização e liquidez, você tem, como a Dani perguntou, a rentabilidade vinculada à Bolsa de Valores, o S&P 500, tá? E a gente tem a mesma proteção que a gente já conhece na National quando a Bolsa fica negativa, tá? A gente tem um piso de 0 e um teto de 9%, tá? Na Pan American é 0 e 9, tá? E a gente, do mesmo jeito que a gente já conhece, tem uma herança livre de impostos e com esse capital protegido de qualquer questão com credores, com dívidas, etc, 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 tá? Deixa eu deixar um pouco isso aqui não é muito, isso aqui são só, mas deixa eu mostrar esse exemplo para vocês de uma cliente minha. Olha só, essa aqui é uma cliente minha, tá? Ela tem 43 anos, ela tinha, isso era no ano passado, 43 anos, e o que ela disse? Dri, é o seguinte, eu quero contribuir até os meus 60 anos, que é quando eu quero me aposentar, tá? Então, eu vou botar $20.000 por ano e eu quero o death benefit, né? A cobertura menor possível, porque o que eu quero é esse dinheiro para o futuro. Eu não sei do que eu vou fazer, mas o que eu quero é ter esse dinheiro para eu usar, não sei se para comprar uma casa no futuro nos Estados Unidos, para bancar os estudos dos meus filhos, enfim, ok. Olha aqui, ela botou 20 mil. E aqui, Lu, você tinha perguntado sobre... quem falou da liquidez? A liquidez aqui, ela é maior, mais rápido, tá? Você vê que no primeiro ano, ela botou $20.000, ela já tem 7.100 disponíveis. Segundo ano, ela botou mais 20 mil, ela já tem mais de 20 mil, quase 30 mil. Tá, gente? Então, é diferente do que a gente já conhece. Esse dinheiro, pelo aporte financeiro ser maior, ele vai ficar disponível mais rápido, tá? Olha que interessante. Ela aqui, ó, para fazer 60 anos com 58, ela vai ter colocado aqui, ó, 430 mil, 440 mil, e ela vai ter aqui já, ó, 624 de seguro de vida. Isso aqui é o que está acumulado. Olha que coisa linda. Então, o dinheiro cresce de uma forma muito consistente, tá? Aqui ela pode simplesmente continuar com o seguro de vida dela e deixar esse seguro de vida crescer, ou ela pode simplesmente resgatar do jeito que ela acha melhor. Não quero resgatar tudo, porque eu quero continuar tendo pelo menos 500 mil de seguro de vida,
Então eu vou resgatar 30 mil, 40 mil por ano. Ótimo, botei 20 mil por ano, vou começar a ter esse dinheiro de volta, mantendo o meu seguro de vida. Então, a gente pode deixar isso aqui em aberto, como eu tinha explicado para vocês, para que no futuro ela decida o que ela vai fazer, tá? Beleza, gente? Bom, quem cala porque não tá com como é que fala? Com dúvida. Deixa eu só passar isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que são só exemplos bobinhos. Mesma coisa do IUL, tá? Que a gente conhece. Subiu 10, na Pan American vai ter um teto de 9. Desceu 10, vai ficar em 0. Desceu 12, vai ficar em 0. Subiu 11, vai subir 9, tá? Então, teto de 9, anotem isso, piso de 0, tá? É o máximo que chega. Às vezes, quando a bolsa explode, né, a gente tem anos em que eles dão uma choradinha lá, eles botam um pouquinho a mais. Mas a promessa é 0 a 9, tá? Aqui a gente tem um gráfico que eu amo, tá? Esse gráfico aqui eu acho fantástico. E ele para quem é visual, muito bacana. Porque a linha verde, né, é o comportamento da Bolsa de Valores com o comportamento do IUL pela Pan American, tá? Então, a linhazinha verde é a linha do IUL com a Pan American. A linhazinha preta é o comportamento do S&P 500. Então, o que a gente observa aqui? A consistência no crescimento do dinheiro que está no IUL. Vocês vejam que aqui, ó, em 1923, lá de 99, foi quando as duas linhas elas se encontraram, né? Enquanto isso, o sentimento do tô rico, tô pobre, né? Tô rico, tô pobre, ele permaneceu nos corações de quem estava com dinheiro na Bolsa de Valores. Uma das coisas que mais me chama atenção, tanto quando a gente fala de IUL aqui nos Estados Unidos, quanto Pan American para quem está no Brasil, é o fato da gente deixar os especialistas cuidarem do nosso dinheiro, né? A gente deita no travesseiro e a gente sabe que a gente tem uma cobertura importante e a gente está deixando o nosso dinheiro render ao longo do tempo conforme os especialistas estão cuidando, tá, gente? Esse gráfico é bem bacana da gente mostrar. Porque, olha só, se você parar aqui para pensar, imagina que de 99 a 2019 são 20 anos para começar a ficar pé. 20 anos onde a consistência barra as altíssimas e as baixíssimas, tá? Então, isso aqui é uma coisa bem bacana da gente mostrar para o nosso cliente. E aqui, eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, que é o comparativo do real e do dólar nos últimos 20 anos. Sabe aquilo que eu falei para vocês? Do dólar render 11% ao ano? Pois é isso aqui. Quando a gente parar para ver, ó, inclusive, beleza, que deu uma baixa, mas aí volta a subir. Então, a pessoa que começa aqui, né, aportando o seu dinheiro em dólar e olha para cá, com aportes regulares, a gente não tem só o rendimento dos 7%, a média dos 7%. A gente tem esse dinheiro rendendo numa moeda muito mais forte, com uma tendência de valorização. Se eu perguntar para qualquer especialista em economia hoje, o que você acha que vai estar mais alto daqui a 2 anos? O dólar ou o real? O dólar. O que você acha que, frente ao valor de hoje, daqui a 5 anos, vai ter mais alto? O dólar ou o real? O dólar, né? É uma moeda muito mais forte que o real. Então, isso é uma coisa importante da gente colocar para os nossos clientes. E, normalmente, os nossos clientes não têm noção disso. São pessoas que nunca pararam para pensar que, além deles ganharem a valorização, né, do espelhamento da Bolsa de Valores, eles vão ganhar porque o dinheiro em real está valendo menos. Está valendo menos. Quando eu tenho gente tirando dinheiro daqui, botando no Brasil porque lá está mais barato, a conta não fecha. Por quê? Porque no Brasil, por mais que a gente valorize aquela construção, aquele patrimônio, ou até o dinheiro da Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores no Brasil vale menos do que a Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Então, esse produto que a gente pode oferecer, gente, é fantástico por isso, tá? Blinda o nosso capital, protege o nosso capital, faz com que ele renda numa moeda forte, que tem por elas em si a valorização do que a gente quer oferecer, tá? Aqui tem uma tabelinha
só para mostrar para vocês, tá? Do que foi a performance do S&P 500 nos anos aqui e o que foi o rate, né, da Pan American. Então, isso aqui é importante também da gente mostrar para o nosso cliente. Olha, quando caiu 23%, o seu dinheiro estava completamente preservado. Quando caiu quase 40%, o seu dinheiro estava preservado. Porque é ótimo quando a bolsa sobe, mas quando meu dinheiro é valorizado e a bolsa desce, essa perda é maior do que o meu ganho inicial. A perda sobre o ganho me deixa mais pobre do que na estaca inicial. Então, essa é uma forma que a gente tem de levar consciência e o que a gente sempre diz sobre educação financeira para quem está no Brasil. Essa é uma coisa que a maior parte das pessoas que estão no Brasil não sabem que tem acesso, não sabem que é possível e que eu tenho certeza que pode fazer grande diferença, né, na vida de muitas pessoas que são autônomos, empresários ou que de repente querem criar essa renda futura, tá? Então, essa é uma opção que está nas mãos de todos nós. É isso. Agora eu quero saber das dúvidas. Foi rápido, hein? Nossa Senhora, eu tô até com dúvidas. Ninguém tem dúvidas? Eu... Fala, Claudinha. Oi, tudo bem? Eu cheguei atrasada, mas vou perguntar aqui, não sei se você já falou. Quando eles fazem o aporte, tipo, se coloca para 10 anos, se acaso aconteça alguma coisa e a pessoa não conseguir fazer, tipo, um tempo, é como o IOL, ele pode abaixar o valor ou ele pode parar? Tá, olha só. Isso é uma coisa muito importante da gente deixar claro. Assim como na National, a gente tem um mínimo lá para manter o seguro de vida dele. Então, ele vai manter, vamos lá, se você faz o aporte de 10 mil, você tem um mínimo de 5.300 mais ou menos, que ele precisa fazer por ano, tá? E é por isso que, gente, quem já conversou comigo sabe que eu não sou uma pessoa que dou um passo maior que a perna do meu cliente. Eu estou sempre preocupada com o quanto essa pessoa vai conseguir manter, né, da apólice, tá, Cleude? Então, essa peneira é muito importante quando a gente está falando de um candidato para fazer field training de dolarização. Essa pessoa tem uma atuação profissional, ou uma empresa, ou um estilo de vida, que ela tem esse fôlego, porque esses 10 mil dólares precisam ser fôlego financeiro. Não pode ser o dinheiro contado. Essa é uma diversificação de investimento, tá? Então, não é aquele dinheiro contado da aposentadoria que ela só tem aquilo. Por quê? Porque se der uma dor de barriga, compromete a apólice dela. Assim como na National, que a gente já conhece, né, gente? Tá? A gente, toda vez que fala de um seguro de vida permanente, a gente está falando de uma estratégia de longuíssimo prazo. Porque o termo, a pessoa não pode pagar, ela deixa de pagar e tá tudo certo. A apólice é cancelada e beleza, a vida que segue. Ela deixou de ter a cobertura, mas não tinha acumulação de capital, não tinha cash value. Quando a gente fala de um seguro de vida permanente, como é o da Pan American, é a mesma coisa. Tá, Cleude? Tá bom, obrigada. Então, tem o mínimo... Agora, uma coisa importante, tá, gente? Precisa ter, por exemplo, essa cliente que está fechando agora, julho. Precisa que no ano que vem ela pague exatamente na mesma data de julho? Não. Existe... Mardo, tá chovendo assim. Lidiane. Ela tem um lastro. Então, ela pode tanto fazer um aporte antes, tipo 2 meses antes, né? Entrou um dinheiro aqui, já quero deixar pago. Como ela pode entrar em contato com a seguradora e dizer, olha, eu só vou conseguir fazer o aporte em setembro, tá? Existe esse lastro. Não é aquela coisa da National que a gente tem de ser aquele dia específico e se não, né, com 2 meses, 3 meses, o seguro, ele lapse, tá? Respondi? Sim. Eu estou te perguntando porque até um amigo meu do Brasil até me perguntou, porque Brasil é assim, né? As pessoas pensam também muito, né? Ele é até agrônomo e aí ele mexe, né, com muita coisa lá. E aí ele estava até me perguntando, que ele vê meus posts, né? E perguntando se tinha alguma coisa dele fazer aqui
fazer alguma coisa em termos de seguro também. E para ele ter um seguro também em dólar, entendeu? Uhum. Esse é o maior atrativo, gente. É a pessoa ter um seguro em dólar, porque o seguro no Brasil ele está sempre em real, então a pessoa contrata R$1 milhão, R$1 milhão é $170 mil, $180 mil, é muito pouco, é uma cobertura muito pequena. Então você tem um seguro de vida de $500 mil e você tem acumulação, né? Quem mexe com ou agropecuária, agronomia, né? Sabe que assim, são altos e baixos, porque são tipos de trabalho, de investimento completamente instáveis. Mas os volumes de dinheiro são muito grandes. Então, uma coisa que eu tenho usado com os meus clientes, que são da agropecuária, é o seguinte: é melhor você se pagar primeiro e você garantir uma parte daquilo que é a sua estratégia. Porque grão, meu filho, você só, como diz uma cliente minha, grão você só paga com grão. Porque são milhões e milhões de reais, né? Você faz um empréstimo, não tem como você pagar, vou vender uma casa para pagar meu empréstimo. Não, são muitos milhões de reais. Os volumes são muito grandes. E aí foi isso que eu disse para ela: você precisa se pagar antes. Porque as suas contas sempre serão astronômicas. Né? Contando com coisas que estão fora do nosso controle. Tempo, às vezes chove muito, às vezes chove pouco. Às vezes o fertilizante que veio é de baixa qualidade, o cromo, o boro, sei lá o que não fertiliza direito, e aí tá 25% abaixo do... É assim, é uma loucura. E são vários ciclos por ano. Então, quem conhece a galera da agropecuária, né, que trabalha com plantio... Gente, essa galera é maravilhosa da gente oferecer isso. Tá? Alguém mais? Bom, como é que a gente faz? Rapidinho, deixa eu só contar isso para vocês. Como é que a gente faz? A gente não tem um sistema da Panamérica. O único sistema que a gente tem é o de fazer ilustração. Então, a ilustração a gente faz num software como o que a gente tem da National. Aí a gente vai fazer essa ilustração. Uma vez que o cliente veja a ilustração, ele aprova a ilustração, ele vai assinar, né? A gente manda essa ilustração para o cliente assina essa ilustração, a gente vai criar, né, um questionário gigante para ele responder, com várias perguntas como aquelas que a gente responde da National. Então, existe um pacote de questionários, são 6 ou 7. A gente preenche esses questionários, o cliente ele assina, e a gente manda, então, para o time de underwriting, tá? Para o time de new business. Um comprovante de endereço, não pode ter mais de 3 meses. Uma foto selfie segurando o passaporte, tá? Isso é importante porque, no caso de não precisar fazer exame, eles precisam disso para fazer a consulta online. E é isso, tá? É mais trabalho para a gente, porque tem que responder tudo, e aí o nosso cliente tem que assinar no Brasil, mas é um processo relativamente simples. Mais uma vez, não é fácil porque não está tudo eletrônico, a gente bonitinho no sistema, mas é simples, tá? Exige esse vai e volta, mas é de repente mais trabalhoso porque a gente tem a comparação com a National, né? Se a gente estivesse no Brasil conversando com as pessoas que trabalham no Brasil com seguros, a gente sabe que é esse o esquema, que é assim que acontece, tá? Perguntinha, Adriana. Então, no caso, não precisa fazer exame, não é obrigatório fazer exame aqui nos Estados Unidos para o cliente que está fazendo por fora? Não, né? Diferente do Foreign é National. sempre lá. Foreign National, como você explicou, Dani, é aqui. A Dani é especialista em Foreign National, hein, gente? Rola nela que vocês brilham. Tá? Não, a Pan American, ela vai ter as clínicas conveniadas lá no Brasil, tá? Entendi. Então, são 2 casos. O primeiro caso é eles avaliarem tudo que está ali escrito, né? Às vezes eles pedem exame, os últimos exames feitos, a gente manda e eles falam, tá beleza, exame de sangue, exame de urina, rotina normal, não preciso, né, pedir nenhum exame extra, tá tudo aqui. Se eles perceberem a necessidade, eles vão indicar a clínica para fazer os exames, tá? Perfeito. Se não, eles vão dizer que não é necessário e o que eles fazem é uma videoconferência. É uma consulta que dura entre 20 e 30 minutos. Tá.
E aí, no caso, o cliente faz o pagamento lá com a conta dele em real. Vai e faz a conversão na hora que envia. O pagamento dos $10.000? Do valor que ele Não, tem que pagar. Não, a gente pode fazer via cartão de crédito ou wire, tá? Tem que fazer wire com transfer, corretora. Tá? São as duas coisas. Legal. A gente tem a Moneycorp, que eu trabalho, né? Que eu, na verdade, eu nem consegui consolidar nenhuma transação com a Moneycorp, porque todos os meus clientes quiseram fechar com cartão de crédito. A maioria tem cartão de crédito já aqui nos Estados Unidos, então mandou o dinheiro para cá e pagou com o cartão de crédito, tá? Mas você faz isso por wire, né? Então você pega lá a corretora e a corretora resolve, ou o cartão de crédito. Legal, obrigada. Tá? Nada. Alguém mais, gente? É muita coisa, né? Mas é simples, tá? O que eu quero dizer para vocês é que é simples. É um processo, a gente precisa só entender que o que a gente vai oferecer é o que a gente já oferece aqui. Os aportes são maiores, são anuais, um seguro de vida de no mínimo, né, $500.000. E é isso, tá? Tudo feito no Brasil. Lembra que a gente está falando de uma empresa que é especialista em negócios internacionais. Então, tudo é feito no país que a pessoa está. Isso facilita muito o processo, tá? Quero me colocar à disposição de vocês, como eu disse, o que vocês precisarem, né? Estamos juntos e eu tenho certeza que essa vai ser uma grande oportunidade se vocês estiverem dispostos a olhar isso com carinho para que vocês lembrem da lista. A gente faz tanta lista na vida de possíveis clientes. Essa é uma lista que vocês têm que fazer, tá? De possíveis clientes que estão no Brasil. Emily. Adri, você falou em relação ao... Caraca, eu esqueci, velho. Meu Deus. Lá tá. Em relação ao exame de sangue. É obrigatório o cliente fazer no Brasil, tipo como se fosse em New York, que a pessoa tem que fazer o exame de sangue? Ou às vezes pode ser que eles peçam? Não entendi essa pergunta. Eles precisam fazer um exame, alguma coisa médica no Brasil, obrigatoriamente? Ou pode ser que peça exame, pode ser que não peça, dependendo da... Eu acabei de explicar isso para Dani, tá? Assim, olha, não existe uma... É underwriting, tá? Então, não tem uma única regra. A regra, ela vamos ver se essa pessoa nos dá dados suficientes. Então, pode ser que ela tenha acabado de fazer o exame de rotina, e aí a gente manda esse exame de rotina que tem lá sangue, urina, eletrocardiograma, e a pessoa fala, cara, não precisa, tá tudo ok. Ou tá, não. A gente manda isso já anexado na aplicação. Não manda. Eles é que pedem. A gente responde as perguntas, tá? E aí o que eles vão pedir depois, depende. De acordo com o que está lá escrito, eles normalmente fazem uma consulta de 20 a 30 minutos. Por vídeo call, tá? Se houver necessidade, aí pede para fazer o exame de sangue e de urina numa clínica conveniada deles. Entendi. E também tem que ser aquela, tipo, 10% do valor que a pessoa recebe anualmente através do imposto de renda que tem que anexar a eles? Como é que é? O valor total que eles têm que fazer, o cliente tem que fazer de aporte anual, tem que ser no máximo 10% do valor que ele tem de renda anual, ou não tem nada a ver isso? Não tem essa regra? Nunca vi isso, né, amiga? É que na National é assim, né? Não, nunca vi isso com a Panamérica, até porque os meus clientes, minha filha, quando eu olho pro imposto de renda, nem tem esse problema, né? Meu Deus do céu. Não é isso não, pelo contrário. Eu falo, oxe, amigo, eu conheço a sua vida, isso aqui que tá nesse imposto de renda não tá muito certo, não. Eita. Mas cada um com seus cada um, né? Não, nunca ouvi falar isso, Emily. Tá bom. Porque a gente não tem esse match, não. Tá bom. Obrigada, viu, Adri? Maravilhoso esse treinamento. Sensacional. Coisa de outro mundo. Amei. É uma porta que se abre, gente. Eu queria colocar esse comichãozinho em vocês, sabe? Porque às vezes a gente tem um grande buffet na nossa frente. E aí a gente fala, não, mas eu amo essa coisinha aqui, esse pratinho aqui que eu já tô acostumada a comer. Então deixa eu comer mais um pouquinho, depois eu como o resto. Aí você volta, já tá sem fome, e aí não se sente atraído por todo aquele buffet maravilhoso. E essa é uma grande oportunidade que a gente tem, né? De olhar para um ativo que é uma carteira gigantesca de indicações de pessoas que estão no Brasil.
Mesmo que você esteja fora do Brasil há muito tempo, você tem família, você tem amigos, começa a bombardear isso. Galera, seguinte, estou trabalhando, estou me especializando em dolarização. Quem quer tirar o dinheiro do Brasil, quem quer proteger o seu capital, essa loucura que anda o Brasil, de instabilidade, de insegurança futura, bota o dinheiro aqui, contrata um seguro de vida, você vai ter sua fundação financeira, blá, 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 blá. Né, Emily? Até com os garçons dos restaurantes. Com certeza. Mas foi muito bom você falar tudo isso, Adri, porque minha dificuldade de oferecer dolarização estava em justamente não ter nem ideia do que era. Show! Entendeu? Então, para mim foi muito bom agora poder saber um pouco do produto para poder eu conseguir levar um cliente pro Field Training com você. Porque a gente tem argumentos assim para falar sobre, né? A partir disso. Então foi muito bom. Agora, prepara a agenda. Amém! Gente, a coisa mais importante, façam a peneira. Façam a entrevista, né? Aquela anamnese inicial, porque a gente não quer comprometer o nosso cliente com um dinheirinho que ele tem esse ano e que talvez ele não tenha ano que vem, tá? A gente trabalha com dolarização com pessoas que tenham fôlego financeiro, estabilidade financeira, tá? Os clientes que eu tenho trabalhado, na maior parte, são aqueles entre os 40 e 50 anos. É lindo falar com quem tem 30, mas entre 40 e 50, a gente sabe que a galera do Brasil está super estável, né? Tem uma carreira já consolidada e aí sabe, tem consciência se pode fazer esse aporte ou não, tá? É isso, queridos, queridas. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Contem comigo. Obrigada, Adri. Carlinha, manda ver no Brasil, hein, Fia? Bora dolarizar. Tô aqui, só no lá, só laçando. Isso, minha fiotinha, viu, gente? Lá no Brasil, laçando aqui, nós, ó, parceria. Já tive essa aula particular, né? Antes Já. de vir. Gente, o que vocês precisarem, tá? De dúvida, de questionamento, me manda. Eu tô a um WhatsApp de distância de vocês. Me mandem no privado e contem comigo, tá? Espero contar com vocês também. Obrigada, Adri, arrasou. Que bom, Ju. Obrigada. Obrigada, Adri. meus amores. Beijo, tá? Boa noite pra Obrigada, vocês. Adriana.